Bom dia, pessoal. Tudo certo? Tudo tranquilo? Todo mundo está feliz, né? Mais ou menos, né? Prova, né? Bom, então hoje a nossa tão esperada revisão, nossa aula tão esperada, né? O pessoal aí que está se preparando para a prova. Bom, eu sei que a maioria das questões que a gente vai resolver hoje vocês já sabem. Por quê? Porque vocês já estudaram a semana toda, né? Professor, eu já sei tudo, eu só vim confirmar aqui o que eu já sei nessa aula e eu só não faltei porque eu tinha que estar aqui presente, mas eu já sei tudo. É isso mesmo, esse que é o espírito. Mas mesmo você já sabendo, né, a gente tem que fazer essa revisão. Então vamos lá. O que vai cair na prova? Bom, vai cair muitas coisas, né? A gente viu muitas coisas na avaliação, mas é basicamente derivadas. Gráficos, vai cair gráfico, né? A gente viu primitiva na aula passada, eu falei que ia cair primitiva. Inclusive a prova já está pronta, eu não avisei, mas a prova está pronta, está muito boa a prova. Tá? Eu sei que vocês vão gostar da prova, vocês vão ler a prova e vão ficar felizes. Tá? Não está difícil, é sério, vocês vão gostar. A esperança é que essa avaliação, a média, aumente bastante. Mas enfim, vamos lá. Então, para a gente começar a nossa revisão, é importante, eu acredito, eu começar pela questão de gráfico, né? Porque você já sabe que vai cair gráfico na prova, então eu vou pular logo aqui para a questão de gráfico. Não dá para a gente fazer as duas, obviamente, porque se eu fizer as duas aqui, vai acabar a nossa revisão. A gente não vai conseguir fazer mais nada. Então, olha só, eu vou fazer a letra B, porque a letra B é uma difração, acredito que a gente não fez em sala de aula ainda uma letra B, e o item A eu não vou fazer, porém, o item A vai ficar para casa. Tá? Então, como eu já falei para vocês, façam todas as questões de gráfico que eu passo. Então, vocês têm as notas de aula e agora tem a da revisão. A revisão já está lá na plataforma Moodle, já está desde ontem lá que eu coloquei. Então, lá já está essas questões aí. Então, a sua tarefa é fazer o item A, que a gente vai fazer o item B agora. E revisar as outras questões de gráfico também, ok? Tá, então vamos lá, deixa eu anotar aqui qual é a nossa função. A nossa função aqui, ó, vai ser f de x igual a x mais 2 dividido por x menos 1. Ah, professor, mas como é que eu vou saber se vai estar certo a minha questão de gráfico que o senhor passou para casa? Joga no GeoGebra. Vai lá no GeoGebra, joga a função e você vai ver se você acertou tudinho, tá? Tá, então, a questão de gráfico. Na questão de gráfico você tem vários passos. Qual é o primeiro passo, vocês lembram? Domínio. Muito bem, o pessoal está craque já em gráfico. Tá, então o primeiro passo vai ser o domínio. Então, nesse caso, qual é o domínio da minha função f? Todos reais menos 1, né? Então, aqui, ó, uma divisão. Toda vez que você tem uma divisão, você tem que olhar para o denominador. O denominador não pode ser 0, mas ele só vai ser 0 se o x for igual a 1. Então, aqui o domínio vai ser todos os reais menos 1. Pronto, já foi o primeiro passo. Qual é o segundo passo? O segundo passo é se par ou ímpar, ver se a função ela tem alguma simetria, né? Vamos lá. Para eu ver se a função é par ou ímpar, o que eu faço? Eu substituo por f o menos x. Então, quando eu faço aqui, ó, f de menos x, o que vai acontecer? Aqui vai ficar menos x mais 2, dividido, aqui vai ficar menos x menos 1. Ok. Essa função aqui é exatamente igual a essa? Não, né? Porque aqui, ó, aqui está x, aqui está menos x, então não é. Essa função que deu aqui é igual a menos essa? Também não, né? Porque se eu colocar o menos aqui, ó, aqui vai ficar menos x menos 2, só que aqui é mais 2. Então, essa função aqui, ela é par? Não. Ela é ímpar? Também não. Então, eu vou colocar assim, ó. Então, f não é par e nem... O que isso significa? Significa que você pode continuar a questão sem se preocupar com se vai ter simetria ou não. Continua normalmente, tá? Qual é o terceiro passo? Isso, intervalo de crescimento e decrescimento, máximos e mínimos, ponto crítico, tudo isso daí. Para você calcular intervalo de crescimento, máximos e mínimos, você tem que derivar a sua função, né? Você vai trabalhar com a primeira derivada. Então, vamos lá. A derivada dessa, já que isso aqui é uma divisão, então, vou ter que aplicar na regra do quociente. Então, eu vou derivar o de cima, vai ficar derivado de cima, vezes o de baixo sem derivar, menos o de cima sem derivar, vezes a derivada do de baixo. Tudo isso daqui dividido pelo denominador, que é x menos 1, ao quadrado. Ok.
Qual é a derivada de x mais 2? É 1, né? O derivado de x é 1, o derivado de 2 é 0. Então, isso aqui vai dar 1. Qual é a derivada de x menos 1? É 1 também, né? O derivado de x é 1, o derivado de menos 1 é 0. Então, isso aqui vai dar 1. Então, aqui vai ficar x menos 1 e aqui vai ficar menos x e menos 2 aqui quando distribuir. Ó, então, o meu f' vai ser igual a x menos 1, que é o que está aqui. Aí aqui, ó, já vou multiplicar menos com x, vai ficar menos x, e menos com esse 2 aqui, vai ficar menos 2, dividido por x menos 1 ao quadrado. Então, aqui, ó, eu posso cortar esse x com esse x. E aí, menos 1 com menos 2, isso aqui vai ficar menos 3 sobre x menos 1 ao quadrado. Então, a minha derivada, gente, deu isso daqui. E agora? Eu quero achar ponto crítico, né? O que seria o ponto crítico? Seria aquele ponto onde a derivada não existe, e que faz parte do domínio da tua função, ou onde a derivada é zero. Essa função aqui, ó, menos 3 sobre x menos 1, ela pode ser zero? Não. Porque numa divisão, o denominador nunca é zero. Então, isso aqui não pode ser zero. E no numerador tem o menos 3, então isso aqui é diferente de zero. Então, eu tenho ponto crítico ou não tenho, nesse caso aí? Aí você pode pensar assim, professor, o 1 é ponto crítico, né? Porque é onde a derivada não existe. Tudo bem. Mas para ser ponto crítico, esse 1, ele tinha que fazer parte do domínio da tua função. Ele faz parte do domínio da função? Não. Então, o 1 também não é ponto crítico. Ou seja, eu não tenho ponto crítico para essa minha função. Nenhum ponto crítico para essa minha função. Tá? Se eu não tenho ponto crítico, o que vai acontecer? Vamos lá. Isso me impede de analisar o sinal da minha função derivada? Não, não me impede de analisar o sinal em nenhum momento. Então, eu vou analisar o sinal mesmo sem ponto crítico. Então, vamos lá. Então, ó, vou colocar assim. F não tem ponto crítico. Tá, agora vamos estudar o sinal. Eu vou colocar aqui, ó, a derivada, e aqui embaixo vou colocar a minha função. Tá, gente, olha só. A minha derivada, aqui embaixo, veja que aqui embaixo x menos 1 ao quadrado, certo? Então, isso daqui vai ser sempre positivo. Seria maior ou igual a zero, mas zero não vai poder ser porque está no denominador. Então, isso aqui é sempre positivo. Ora, se o denominador é sempre positivo e o numerador é sempre negativo, porque aqui eu tenho menos 3, então a minha derivada vai ser sempre o quê? Negativa. Negativo com positivo vai dar negativo. Então, ó, como é que vai ser o sinal daqui? Eu vou marcar aqui uma bolinha aberta em 1, que em 1 é onde dá problema. Então, em 1, antes dele e depois dele, a minha derivada ela é negativa. Por quê? Porque o numerador é sempre negativo, é menos 3. O denominador é sempre positivo. Então, negativo com positivo vai dar sempre negativo. Então, aqui na minha função, eu vou marcar de novo o meu 1. Vou marcar de novo o meu 1. Ora, se antes de 1 e depois de 1 a minha derivada é negativa, quer dizer que a minha função é o quê? Decrescente. Então, aqui, ó, decresce, decresce. Então, pronto. Eu não tenho ponto crítico e a minha função, ela é sempre, ó, decrescente. Tá? Em nenhum momento ela cresce. Beleza. Então, já que eu não tenho ponto crítico, não preciso jogar na função lá. Que normalmente, se eu achasse um ponto crítico aqui, sei lá, se 2 fosse ponto crítico, o que eu ia ter que fazer agora? Calcular o valor da imagem para x igual a 2. Só que nesse caso não tem ponto crítico, então fica assim mesmo. Próximo passo, então. Vamos lá. Qual é o quarto passo? Concavidade. Então, para analisar concavidade, eu vou ter que derivar de novo a minha função. Então, vamos lá. A minha primeira derivada está bem aqui, ó, é menos 3 sobre x menos 1 ao quadrado. Aqui você pode fazer de mais de uma maneira, mas eu vou aplicar a regra do quociente de novo. Tá? Então, vamos lá. Na hora que eu for aplicar a regra do quociente, vai ficar a derivada do de cima, que é menos 3, ó, derivada de menos 3, vezes o de baixo sem derivar, x menos 1 ao quadrado, menos o menos 3 sem derivar, vezes a derivada de baixo. Então, eu vou derivar x menos 1 ao quadrado. Vou colocar uma linha aqui. Aí, divide por x menos 1 ao quadrado. Se x menos 1 ao quadrado vai dar a quarta. Tá? Então, eu só fiz aplicar a regra do quociente de novo aqui.
Bem aqui eu tenho, ó, derivada de uma constante. Isso aqui é quanto? 0. Então, isso aqui vai zerar tudinho. Aqui vai ser 0, 0 vezes alguma coisa, ainda é 0. Agora aqui, eu vou ter que derivar x menos 1 ao quadrado. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, ó. Menos com menos vai dar mais. Então, aqui vai ficar 3. A derivada disso daqui, isso aqui é uma função composta, né? Então, eu vou derivar primeiro x menos 1 ao quadrado. Esse 2 desce. Então, vai ficar 2 vezes x menos 1 vezes a derivada de x menos 1, que é o que está aqui dentro, dividido por x menos 1 à quarta. Qual é a derivada de x menos 1? É 1, né? Ó, a derivada de x é 1, a derivada de menos 1 é 0, então a derivada disso aqui vai ser 1. Então, a minha segunda derivada, ela vai ser essa função aqui, ó. Ela vai ser 6 vezes x menos 1 dividido por x menos 1 à quarta. Ah, professor, por que o senhor não corta aqui esse com esse? Pode cortar, vai dar no mesmo, mas eu vou preferir deixar assim mesmo. Beleza. Então, a minha segunda derivada deu isso daqui. Agora, para eu analisar a concavidade, eu vou ter que analisar o sinal dessa segunda derivada aqui. Tá? Então, vamos lá. Aqui embaixo, ó, você tem x menos 1 à quarta. X menos 1 à quarta vai ser sempre positivo. Não vai ser zero que está no denominador. Então, já que aqui é sempre positivo, então quem vai me dizer o sinal da segunda derivada vai ser esse aqui de cima. Aqui eu tenho 6, que é uma constante positiva, e aqui eu tenho x menos 1. Então, essa minha segunda derivada vai mudar de sinal conforme x menos 1 mudar de sinal. Se x menos 1 for positivo, aqui vai ser positivo sobre positivo, vai dar positivo. Se x menos 1 for negativo, aqui vai ser negativo, aqui vai ser positivo, vai dar negativo a segunda derivada. Então, eu vou estudar o sinal da segunda derivada, estudando o sinal só de x menos 1. Tá? Então, vamos lá. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou estudar aqui o x menos 1. Embaixo vou estudar aqui a segunda derivada, e embaixo aqui eu vou estudar a minha derivada. Então, ó, x menos 1 é uma função do primeiro grau. Isso é uma reta. Crescente ou decrescente? Crescente. Então, ó, eu vou marcar o ponto 1 aqui. Eu vou deixar uma bola aberta, só porque o 1 não faz parte do nosso domínio aqui em nenhum momento. Mas aqui você poderia deixar a bola fechada, porque só está olhando a função x menos 1, mas vou logo deixar a bola aberta aqui. Então, ó, isso aqui é uma função crescente. Então, antes de 1, isso aqui é positivo ou negativo? Negativo. E depois de 1, positivo. Muito bem. Então, a minha segunda derivada vai obedecer o mesmo sinal daqui. Então, aqui vai ser negativo, aqui vai ser positivo. Então, a minha função nesse intervalo aqui vai ter o quê? Concavidade para baixo. Então, aqui, ó, concavidade para baixo. E esse aqui? Concavidade para cima. Está aqui. Pronto. Então, ó, eu posso escrever assim. F tem concavidade para cima em de 1 até mais infinito, 1 até mais infinito, e para baixo, nesse outro intervalo aqui, ó, que vai de menos infinito até 1. Pessoal, ou seja, em 1, você tem aqui uma transição de concavidade. 1 é um ponto de inflexão, sim ou não? Não. Por quê? Porque 1 não faz parte do domínio, então não é de flexão. Se ocorre uma mudança? Ocorre, mas para ser um ponto de flexão, tinha que fazer parte do domínio. Então, mais uma vez, eu não preciso jogar esse 1 lá na minha função, porque nem faz parte do domínio, ia dar problema. Então, aqui eu não preciso calcular a imagem, nesse caso. Tá, uma coisa que eu esqueci de colocar, bem aqui, ó. A gente viu que a função só decresce, mas eu esqueci de escrever. Então, não esqueça de escrever na prova, tá? Então, aqui, ó. F decresce. Ou você pode colocar assim, F é decrescente em todo o seu domínio. Ou você coloca F é decrescente de menos infinito a 1, de 1 até mais infinito. Eu vou colocar assim. F é decrescente no seu domínio. Coloca em todo o seu domínio. Pronto. Então, F vai decrescer todo o seu domínio, mas em um intervalo com cavidade para baixo e nesse intervalo com cavidade para cima. Mas vai decrescer.
Ok, então já foi o primeiro, segundo, terceiro, quarto passo. Qual é o quinto passo? Assíntotas. Tudo bem, vocês estão craques. Estou gostando de ver. Vamos lá. Quinto passo, assíntota. Bom, eu vou começar com a assíntota vertical. Tanto faz, pode começar com a horizontal ou com a vertical. Vamos começar com a vertical. Bom, a minha função é x mais 2 sobre x menos 1. Ela tem algum candidato a ter a assíntota vertical? Tem, né? Qual é? É no 1, que é onde não faz parte do domínio. Então, eu vou calcular o limite da minha função, que é x mais 2 sobre x menos 1, quando x tende a 1 pela direita. Se x tende a 1 pela direita, aqui em cima vai dar 3, que é uma constante positiva. E aqui embaixo vai tender a 0, a valores positivos ou negativos? Ora, se é pela direita, é maior ou menor que 1? É maior que 1. Então, se você tem alguém que tende a um número maior que 1, menos 1, isso aqui tende a 0 a valores positivos. Então, isso aqui tudo vai dar o quê? Mais ou menos infinito? Mais infinito. Agora, se eu pegar a mesma função, que é a função que estou trabalhando, e calcular o limite dela agora para x tendendo a 1 pela esquerda. Ora, se é 1 pela esquerda, é maior ou menor que 1? É menor que 1. Então, se você pega um x que tende a um número menor que 1 e subtrai de 1, isso aqui tende a um número positivo ou negativo? Negativo. Aqui em cima você continua com 3. Então, você tem um número positivo dividido por um número que tende a 0, a valores negativos. Então, isso aqui vai dar o quê? Menos infinito. Qual é a resposta? Tem assíntota vertical? 1 é uma assíntota vertical? Lembra da definição? Acho que a gente viu a primeira variação, não foi? Então a gente tem que relembrar da primeira variação. Tá, toda vez que você tem um limite de uma função, x tende a um número real, e isso dá mais ou menos infinito, é porque aqui você tem uma assíntota vertical. Então, como é que você escreve? Você escreve assim, ó. Você escreve x igual a 1 é assíntota vertical. Tá? Não vão se confundir com a assíntota horizontal, porque na horizontal, se desse infinito é porque não tinha assíntota horizontal. E se desse número real é porque tinha. Aqui é o contrário. Você calculou aqui o valor. Se desse um número aqui, número real, é porque não tinha assíntota vertical. E se desse mais ou menos infinito é porque tinha assíntota vertical. Tá? Então, tenta relembrar um pouco lá a sua primeira avaliação. Oi? Se os dois derem igual, como assim, Fabiano? Aqui, aqui? Ah, tá, ainda assim ia ser uma assíntota. Ainda assim você tem uma assíntota horizontal. Porque o que é, para ter a assíntota, Fabiano, ó, tu tem que ter, ou do lado direito ou do lado esquerdo, a função indo para cá, para cima. Tipo, tu tem que ter assim, ó. Por exemplo, se eu digo que bem aqui é uma assíntota vertical, é porque ou pela direita tu tem isso daqui, ou tu tem isso daqui. Né? Ignora esse daqui, tem isso daqui. Mesmo que seja só pela direita, tu tiver mais ou menos infinito, isso aqui ainda assim vai ser uma assíntota horizontal, ou vertical. Mesmo que pela esquerda tu não tenha isso daqui. Isso, porque poderia acontecer isso daqui, ó. Tu tem uma função assim, por exemplo. Assim, ó. Pela esquerda, o limite vai dar um número real, mas pela direita, ele explode. Então, basta ter ou pela esquerda ou pela direita, isso aqui já caracteriza uma assíntota vertical, mesmo que seja só por um lado. Tá bom? Mas boa pergunta. Palmas para o Fabiano, gente. Levanta aí tua mão, Fabiano. Deixa o pessoal te pegar aí. Tá aí, ó. Tá aí o Fabiano. Valeu, Fabiano. Tá. Mas deu para relembrar um pouquinho a assíntota vertical, a assíntota horizontal? Vamos para a horizontal agora. Ah, professor, mas isso aqui é da primeira avaliação. Vai cair na prova? Vai, gente. Tudo aqui vai acumulando, entendeu? Então, você tem que saber limite, tem que saber assim e tudo mais. Mas tá, vamos lá. A assíntota horizontal agora. Tá, a assíntota horizontal é mais fácil. Na verdade, não é que é mais fácil, vocês já estão mais acostumados com ela, né? Porque eu acho que nas nossas questões de gráfico lá que a gente fez aqui em sala, só teve uma que a gente teve a assíntota vertical, as outras não tinham. Porque normalmente era um polinômio, né? Quando era polinômio, o domínio é real, então não tem assíntota vertical, é mais fácil, né?
Então vamos lá, horizontal agora. Para calcular a horizontal, o que é que você faz? Você pega a sua função x mais 2 sobre x menos 1 e você faz x tender para o infinito. Para mais e depois para menos. Aí como é que você... Ó, limite no infinito. Primeira variação também. Como é que calcula isso daqui? Você pode colocar o de maior expoente em evidência. Então vai ficar limite x vezes 1 mais 2 sobre x dividido por x 1 menos 1 sobre x. Aqui, né? Eu coloquei o x em evidência em cima, porque é o de maior expoente, coloquei o x em evidência embaixo, porque é o de maior expoente. Isso quando o x tende a mais infinito. Aí, ó, eu posso cortar esse x com esse x, isso aqui vai dar 1, isso aqui vai para 0, isso aqui tende a 0. Então, o meu numerador tende a 1, o meu denominador tende a 1. Então, o limite todo vai tender a 1 também. Então, isso aqui tudo tende a 1. Bom, para x tendendo a menos infinito, você vai ter o seguinte, ó. Eu já vou colocar o x aqui em evidência. 1 mais 2 sobre x, aqui embaixo. 1 menos 1 sobre x. Aí aqui, ó, de novo, você pode cortar esse x com esse x. Isso aqui tende a 0, isso aqui tende a 0. Ó. Então, mesmo que x esteja tendendo a menos infinito, a sua função, ainda assim, em cima tende a 1 e embaixo tende a 1, positivo. Então, esse aqui tende a quanto? A 1. Tá? Então, dos dois lados, ó, tanto para mais infinito quanto para menos infinito, a sua função tende a 1. Então, tem essa horizontal, sim ou não? Tem. Quem é essa horizontal? Y igual a 1. Então, vou colocar assim, ó. Y igual a 1 é assíntota horizontal. Ok? Então, nesse caso, essa função ela tem tanto assíntota vertical quanto horizontal. Se não tivesse a assíntota, você tinha que escrever, ó, não tem assíntota vertical. É porque, por exemplo, eu pergunto na prova assim, calcule a assíntota vertical, caso exista. Aí você calculou, você viu que não tinha. Aí você tem que escrever, olha, não existe assíntota vertical para essa função, então não há assíntota vertical. Se não tiver, se aqui desse infinito, aqui desse infinito, é porque não tinha assíntota horizontal. Aí você teria que escrever, não há assíntota horizontal para essa função. Entendeu? Tá, então próximo passo agora, sexto passo. Eu vou ter que apagar aqui, né? Mas tudo bem. Vou ver se eu consigo fazer aqui. Qual é o sexto passo, gente? Sexto passo. Raiz, interseção com o eixo y, né? Então, vamos lá. Bom, raiz primeiro. As raízes, né? Se tiver mais de uma. Então, para você achar as raízes da sua função, você iguala a sua função a 0. É isso que você faz. Então, ó, você pega o seu fx, que é x mais 2 sobre x menos 1, e você iguala isso aqui a 0. Ora, mas isso daqui é uma fração. Se eu digo que uma fração é 0, é porque com certeza é o numerador que é 0, porque o denominador não pode ser 0. Então, isso daqui implica que x mais 2 que é igual a 0. Então, quem é a minha raiz? X igual a menos 2. Está aqui, ó. Então, tem raiz? Tem. X igual a menos 2. Então, apenas nesse ponto aqui que o seu gráfico ele vai cortar o eixo x. Interseção com o eixo y agora. Vamos lá. Interseção. Como é que você calcula a interseção com o y? Você só pega a sua função e iguala x a 0. Só isso. Então, interseção com o eixo y é só você igualar o x a 0 aqui, ó. Então, eu vou calcular aqui o f de 0. Olha, mas o meu f de 0, aqui vai ser 0, vai ficar só 2 em cima. Divido, aqui vai ser 0, vai sobrar menos 1 embaixo. Então, a minha interseção y vai ser 2 sobre menos 1, que vai dar menos 2. Só. Então, obviamente, você só vai ter, ou você vai ter uma interseção com o eixo y, ou nenhuma. Mais de uma não pode, que senão não vai ser função. Tá? Então, você iguala aqui o x a 0, você obtém aqui um valor. Pronto, qual é o último passo? O gráfico, né? Esse é importante, né? Você não pode esquecer desse passo. Então, agora que a gente já obteve várias informações sobre a minha função, ó, eu vou só deixar isso daqui, que f é decrescente todo o seu domínio.
Então, vamos lá. Último passo. Esse daqui é quando você já está mais tranquilo na prova, né? Você já desenhou o gráfico, já garantiu uma boa pontuação, agora é só as outras, né? Só para se divertir nas outras questões. Aí, vamos lá. Deixa eu fazer aqui o meu eixo. Gente, perceba o seguinte. Normalmente eu digo assim, vamos marcar os pontos, né? Quais são os pontos que a gente tem? A gente tem uma raiz. Qual é a raiz que a gente tem aqui? Menos 2. Então, digamos que bem aqui é o menos 2. Então, eu sei que isso aqui é um ponto do meu gráfico. Ele vai cortar por aqui. Outro ponto que a gente achou é a interseção com o eixo y, que é menos 2. Ó, quando x igual a 0, o meu y é menos 2. Então, é mais ou menos bem aqui. Ó. Então, esse ponto aqui o gráfico vai cortar também. Aí, eu digo para você, olha, coloque as raízes, coloque a interseção com o eixo y, coloque ponto de máximo e mínimo. Só que eu tenho ponto de máximo e mínimo aqui? Não, então não precisa colocar. Coloque ponto de inflexão. Eu tenho ponto de inflexão aqui? Também não, então não precisa colocar. Tá, então e agora, o que eu coloco aí? As assíntotas. A gente viu que x igual a 1 é assíntota vertical. Só que o que é uma assíntota? Você é uma reta vertical, né? Para ser assíntota tem que ter uma reta vertical, a função tem que tender para mais ou menos infinito. Então, se eu sei que 1 é assíntota vertical, eu coloco bem aqui, ó. Eu vou colocar o 1 bem aqui, e aqui em 1 eu vou fazer uma reta tracejada aqui, ó, vertical. E eu sei que y igual a 1 é uma assíntota horizontal. Então, eu venho aqui, y igual a 1, digamos que 1 é bem aqui, e faço uma reta horizontal. Tá, por que eu fiz essa reta horizontal? Porque isso aqui é uma assíntota horizontal, então a minha função ó, ela vai tender para essa reta aqui. E aqui em 1 a minha função vai tender para essa reta vertical aqui. Ok? Pronto. E agora? Bom, vamos analisar. Eu sei que a minha função ela decresce em todo o seu domínio. A função decresce em todo o seu domínio. Eu sei também ó, que quando x tende a menos infinito, a função tende para quanto? Vamos voltar para cá. Ó. Quando x tende a menos infinito, a minha função tende para quanto? Para 1, que é a minha assíntota horizontal. Né? Então, ó, ela vem daqui, porque ela tende a 1 para menos infinito, ela corta esse ponto, e quando o x tende a 1 pela esquerda, a função tende para onde? Vamos voltar para cá. Ó. Quando o x tende a 1 pela esquerda, a função tende para onde? Para menos infinito. Então, perceba que são as assíntotas que estão te dizendo mais ou menos a cara da tua função. A horizontal e a vertical. Então, ó. Então, quando x tende a menos infinito, ela tende a 1. Então, a função vem daqui, ó, perto dessa reta horizontal. Ela sempre decresce, ela corta esse ponto aqui, porque isso aqui é a raiz, corta esse ponto aqui, que é a interseção com o eixo y, e quando chega próximo de 1 pela esquerda, ela desce. Então, mas daqui para cá, a minha função vai decrescer. Agora a pergunta, com que concavidade? Para cima ou para baixo? Para baixo. Olha, bem aqui, ó. De menos infinito até 1, que é onde tem a assíntota vertical, a minha função tem concavidade para baixo. Então, pronto. Então, a minha função vai ser assim, ó. Daqui ela vem próximo de 1, a minha função vai decrescendo, passa por esse meu ponto aqui, menos 2, passa por esse meu ponto aqui, que tem interseção com o eixo y, e aqui ela cai. Pronto, ó, perceba que daqui para cá, ela só decresceu, né? Cortou a minha raiz aqui, cortou o meu y aqui, e sempre com cavidade para baixo. Está aqui a assíntota horizontal, está aqui a assíntota vertical. Tá, e agora daqui para cá, gente, o que vai acontecer? Olha, se eu olhar para x igual a 1 pela direita, a função vai para onde? Vamos olhar. X a 1 pela direita, a minha função vai para mais infinito. E quando x tende a mais infinito, a minha função vai para 1. E nesse intervalo de 1 até mais infinito, a concavidade dela é sempre para cima. Ou seja, quando x tende a 1 pela direita, ela explode. Ó. Então, ela vem aqui de cima, vai sempre decrescente, né? Sempre decrescente. E quando chega aqui próximo dessa reta, ela tende a 1. Então, ela é assim, ó. E concavidade para cima. Esse é o gráfico da nossa função. Percebam, ó, ele é professor, mas aqui ele cresceu. Não, tudo bem, mas aqui não faz parte do domínio, né? Então ele não
não veio aqui, pegou aqui, depois veio para cá. Não. 1 não faz parte do domínio. Então, de fato, ele realmente é toda hora decrescendo daqui para cá. Tá? Aqui perceba que eu respeitei a seta horizontal e a vertical. Respeitei aqui a raiz, respeitei aqui a tensão com eixo Y e as minhas concavidades para baixo e agora para cima. Então, ó, esse gráfico que a gente fez hoje, ele é bem diferente de tudo que a gente fez em sala. Que a gente tinha feito com 2 polinômios e com uma função trigonométrica, né? Então, eu estou fazendo esse aqui porque seria mais um diferente para vocês. Mas, assim, como eu sempre digo, não se baseiem só pela revisão, tá, gente? Porque, normalmente, a revisão a gente traz exercícios para complementar o que a gente viu em sala. Mas é muito importante que você vá para a prova sabendo não só isso daqui que eu fiz agora, mas principalmente aquelas de polinômio, trigonometria, todas que a gente fez em sala durante nossas aulas. Tá? E não esqueça que a outra questão ficou para casa. Então, no dia da prova, eu vou falar assim, você fez a questão de casa, que eu passei para casa, para a prova, que é essa daqui, ó, o item A. Ela não é difícil, tá? É só um polinômio aí, de grau 3, então acredito que vocês não vão ter dificuldade com ela. A revisão, pois é, será que na prova vai cair o polinômio? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. A questão é, se cair um polinômio, vocês têm que estar preparados. Se cair uma fração, vocês têm que estar preparados. Se cair uma trigonométrica, perto daquela que eu fiz, né, vocês têm que estar preparados. Tá? Tá, tudo certo, né? Vamos continuar então com a nossa revisão. Isso aqui, lembrando que já está na plataforma Moodle, você já pode acessar lá, já pode ver aqui quais são as questões que eu passei para casa. Próxima. Olha só, calcule as derivadas das funções. Isso é só calcular derivada. Porque nesse segundo... Fala, Carlos. Tá, boa pergunta, Carlos. O que o Carlos perguntou? O Carlos falou assim, ó, esse ponto aqui, ele não faz parte do domínio, certo? Então, eu não posso dizer que ele é ponto de inflexão, apesar de que nele muda a concavidade. Ele só não é ponto de inflexão porque ele não faz parte do domínio. Tá? Mas eu sei que nele muda a concavidade. Então, é muito importante, sim, eu analisar o que acontece próximo desse ponto aqui. Pontos que não fazem parte do domínio, mesmo que não fazem parte, mas você vai, na hora de desenhar o gráfico, você vai ter que passar perto deles. Então, por isso que você vai ter que calcular, sim, o limite dele. Mas que hora que você calcula? Quando você tiver a estrutura vertical. Porque ele é o seu candidato da estrutura vertical. Então, é nesse momento aqui que você vai analisar como é que a função se comporta para um ponto que não faz parte do domínio. E aí, na hora que você for desenhar o gráfico, quando chegar perto desse ponto aí, você olha para cá, para a sua estrutura vertical. Ok? Palmas para o Carlos, gente. Levantei a mão, Carlos. O pessoal te vê. Tá, hoje o pessoal está sentado, está bem na foto, né? Mas ó, não esqueça, venha aqui no microfone, tá, gente? Que é mais fácil a gente identificar vocês. Na aula passada eu fiz o Carlos vir, porque eu fiquei com vergonha de pedir para ele vir de novo. Mas na próxima, já sabe, Carlos. Sim, exercício, vamos lá. Calcular derivada. Óbvio que a gente já viu aqui derivada, viu função composta e tudo mais, então é muito importante que você saiba usar a regra da cadeia e as outras regras lá. Eu não vou fazer as duas, vou fazer o item B, que é esse log natural de e elevado a x sobre 1 mais e elevado a x. Tá, vou apagar aqui. Essa daí você já tem que saber. Se cair na prova, você já sabe. É só aplicar a regra. Ela parece ser difícil, mas não é não, gente. Quando você vai aplicar a regra da cadeia, aí você vê que ela é fácil. Então, ó, o item B é esse daqui, f de x é igual a log natural de e elevado a x sobre 1 mais e elevado a x só isso que é a função. Então, é só calcule derivada. Então, calcule derivada, não tem nenhum mistério nessa, né? Se fosse a primitiva, aí ia ser mais difícil, né? Mas como é só a derivada, vamos lá. Bom, isso daqui, óbvio que isso aqui é uma função composta. Então, você vai ter que aplicar a regra da cadeia, né? Então, qual é a função que está mais externa aqui? É o log natural. Então, você tem um log natural de alguma coisa aqui, que você pode chamar de u. Qual é a derivada do log natural de u? É 1 sobre u. Então, vai ficar 1 sobre o que está aqui dentro. Ou seja, 1 sobre e elevado a x dividido por 1 mais e elevado a x. Isso aqui é a derivada disso, né? Só que isso aqui é a regra da cadeia, então você vai ter que multiplicar pela derivada do que está aqui dentro. Ou seja, pela derivada
de e elevado a x sobre 1 mais e elevado a x. Ok? Então, derivei o que está aqui fora, que vai ficar 1 sobre isso daqui, e multipliquei para a derivada do que estava aqui dentro. Tá, só que aqui não vou deixar assim, né? Dá para melhorar. Se você tem 1 dividido por uma fração, o que você faz? Você pode inverter aqui, ó. Esse denominador vem aqui para cima. Tá? Que é a propriedade de fração normal. Você está dividindo 1 por uma fração. Então, você conserva 1 e multiplica pelo inverso da sua fração. Então, esse cara aqui pode vir aqui para cima. Então, vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ser 1 mais e elevado a x dividido por e elevado a x. Tá? Aqui eu só fiz inverter isso daqui. E eu estou aqui multiplicando pela derivada disso daqui. Só que isso aqui é um quociente, né? Então, vamos aplicar a regra do quociente. Vai ficar a derivada desse. Deixa eu fazer aqui. Derivada de e elevado a x, vezes o denominador sem derivar, que é 1 mais e elevado a x, menos o primeiro sem derivar, vezes a derivada de baixo. 1 mais e elevado a x, derivada. Tudo isso daqui, ó, dividido pelo denominador ao quadrado. Ou seja, por 1 mais e elevado a x ao quadrado. Olha só, gente. O que está faltando aqui? Eu vou ter que derivar isso daqui, vou ter que derivar isso daqui. Só que antes de eu fazer isso, para melhorar, olha só. Aqui eu tenho 1 mais e elevado a x, né? No numerador. E aqui eu tenho 1 mais e elevado a x ao quadrado no denominador. Então, eu vou cortar, ó. Eu vou cortar esse daqui com 1 daqui. Vai ficar só 1 mais e elevado a x. Ok? Beleza, agora vamos derivar isso. Ah, professor, posso fazer isso? Posso, porque isso aqui é uma multiplicação, ó. Isso aqui é o numerador multiplicado por tudo isso daqui. E aqui eu estou no denominador, né? Então eu posso fazer esse corte. Tá, agora vamos derivar. Então, ó, isso daqui vai ficar... Aqui em cima ficou 1 sobre e elevado a x. 1 sobre e elevado a x. Aí, vezes... Qual é a derivada de e elevado a x? E elevado a x, né? Deixa eu colocar um colchete aqui, fica melhor. Então, aqui a derivada é e elevado a x, vezes 1 mais e elevado a x, menos e elevado a x. Aí eu vou ter que derivar isso daqui, ó. Derivada disso vai ficar a derivada de 1, que é 0, mais a derivada de e elevado a x, que é quanto? E elevado a x. Então, aqui vai ficar e elevado a x. Aí eu vou dividir isso daqui por... Aqui sobrou 1 mais e elevado a x. Tá. Aí aqui, ó, você pode pensar, eu vou logo multiplicar isso daqui. Não, calma. Aqui eu tenho e elevado a x, né? E aqui eu tenho e elevado a x, certo? Então eu vou colocar ele em evidência. Essa que vai ser a minha estratégia. Então, olha só. Isso aqui vai ser 1 dividido por e elevado a x. Aqui no numerador eu vou colocar o e elevado a x em evidência. Aí vezes, aqui eu vou colocar e elevado a x em evidência. Ora, se eu estou colocando e elevado a x em evidência, aqui vai ficar 1 mais e elevado a x. Vai ficar 1 mais e elevado a x. E aqui, se eu coloquei o elevado a x em evidência, vai ficar menos e elevado a x. Então aqui vai ficar menos e elevado a x. Tudo isso daqui, ó, dividido por 1 mais e elevado a x. Entenderam, gente? Só fiz colocar em evidência no numerador e elevado a x. Agora que eu coloquei em evidência, ó, aqui eu tenho e elevado a x no numerador e aqui eu tenho e elevado a x no denominador. Olha que legal, eu posso cortar esse com esse. E aqui eu tenho e elevado a x menos e elevado a x. Então isso aqui eu posso também cortar, ó, esse com esse. Vai dar 0, né? Então aqui em cima vai ficar só 1 dividido, aqui só sobrou 1 mais e elevado a x. Acabou. Então vocês imaginariam que, ó, dessa função aqui, ó, log natural de elevado a x sobre 1 elevado a x, a derivada dela ia dar só 1 sobre 1 mais i elevado a x. Interessante, né? Bem, então não é difícil. Depois que você pode pensar assim, digamos que caiu uma dessas na prova, né? Aí você fica, isso aqui vai dar um negócio monstruoso, a derivada, esse professor é muito malvado. Mas calma, ó, tu vai aplicando a regra da cadeia, tu vai ver, ó, no final tu simplifica para ficar só isso daqui.
Ah, professor, mas se eu não enxergar, aí vai ficar um negócio grande mesmo, monstruoso. Mas não se preocupe, mesmo que você não enxergasse, no final desse negócio em grande, mas ainda assim ia ser a resposta certa, né? Se você aplicou as regras de derivação aí corretamente. Né? Ok. No item A aqui, ó, vai ficar para casa, né? Mas não é difícil também. Isso aqui é a regra da cadeia. Tá, vamos rapidamente para a sala 13, nós temos uma pergunta lá. Fala, Carlos, diga seu nome, seu curso. Já falou. E a pergunta. Carlos Henrique, engenheiro da computação. Professor, eu queria saber se podia usar as propriedades de log para tirar aquela divisão e transformar numa subtração entre dois logs. Muito bem, Carlos. Olha só, o Carlos perguntou se bem aqui eu já poderia usar a propriedade de log. E a resposta é sim, não tinha nenhum problema. Ó. Aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui eu não estou usando nada de regra de derivado, só a propriedade de log mesmo. Então aqui ficaria log natural de e elevado a x. E aqui, menos log natural de 1 mais e elevado a x. Aí nesse caso, ó, esse x é expoente, ele cai, então isso aqui vai ficar, não tem mais espaço, né? Você trabalha aqui embaixo. Aqui vai ficar x vezes log natural de e menos log natural de 1 menos, aqui vai ficar x log natural de e. Só que isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 1, isso aqui ia dar 0. Mas a função não é 0. Carlos, poderia, Carlos. Poderia, né? Deixa eu ver se eu errei alguma coisa aqui. Acho que foi o segundo. Ali eu apliquei. Taranã, tá, isso aqui vai ficar divisão, taranã, x, vai ficar o e. Aqui vai ficar 1, né? Aqui vai ficar x, aqui vai ficar 0 mesmo, e aqui é um menos mesmo, x. Carlos, daria, né? Só que isso aqui está dando 0, isso aí não podia dar 0. Oi, estou errando alguma coisa? Segundo log. A soma dentro do logaritmo... Porque ele abriu. Não entendi. Pode vir aqui rapidinho, por favor? Vai outro. Eu realmente estou usando alguma propriedade que não existe mesmo. Tá vendo que até eu me confundo. Professor, não seria segundo log aquele que está negativo? Não entendi, Carlos. O segundo log. Eu não acredito que eu fiz isso. Obrigado. Já entendi. Na propriedade que tu botou ali, tu fizeste... Aqui, né? Bem, aqui não existe essa propriedade, mas não, se tu separasse ia dar 1 sobre x, ia continuar a mesma coisa. Sim. Não. Oi? Tá, desculpa. Diga seu nome e seu curso. É o Juan, né? Tá, falei, Juan, teu nome e teu curso, por favor. Sou Juan de Engenharia Elétrica. Sim. Aí... É só isso. Tá, gente, olha só. Olha a besteira que eu fiz. Olha a besteira que eu fiz. Eu coloquei aqui L de 1, mas eu sendo que não existe isso, tá? Só se fosse aqui uma multiplicação, aí você poderia colocar. Até o professor às vezes faz uma besteira. Isso é besteira enorme, né? Isso porque é ao vivo, mas... Tá, Carlos. Sim, voltando à pergunta do Carlos, né? Então, Carlos, tu pode fazer isso, né? Só que aqui vai ficar isso daqui, né? Ln de 1 mais e elevado a x. Você não pode colocar uma soma aqui, tá? Desculpa, gente, essa besteira aí. Aqui vai ficar 1. E aí você vai derivar isso daqui. Aí aqui vai ficar 1, aí menos, aí a mesma coisa. 1 sobre, tará. Acredito que ia dar, no final ia dar a mesma coisa, tá? Ou algo equivalente. Deu para entender, Carlos? Cadê o Carlos? Tá? Desculpa meu erro aí, meu erro básico. Acontece com todo mundo, só não pode errar na prova, tá? Tá, palmas pro Carlos, gente, por favor. Sabe, às vezes nem eu acredito. Mas tá, valeu pra gente rir um pouco. Próxima questão, vamos lá. Olha só o que vai cair na prova também. Máximos e mínimos, né? Então não esqueça que a gente viu aqui problema de otimização, ou seja, quando você quer calcular uma função, o máximo dela ou o mínimo dela. E aí como é que você faz? Você vai aplicar as derivadas como você já está acostumado. A questão é essa daí, ó. A taxa em miligrama de carbono por metro cúbico por hora, na qual a fotossíntese ocorre para uma espécie de fitoplâncton, é modelada pela função P, então P é essa taxa aí, é igual a 10i sobre I² mais 9, em que I é a intensidade da luz.
Aí ele pergunta para qual intensidade de luz P é máximo e qual é essa taxa máxima. Ou seja, ele quer saber para qual I o meu P é máximo e qual é o valor de P máximo. É isso que ele quer. Bom, isso aqui você também já sabe, a gente já cansou de ver isso aqui em problema de otimização. Então vamos ver como é que a gente vai resolver isso daqui. Tá, a minha função, deixa eu logo escrever ela aqui, é essa daqui, ó. P é igual a 10i sobre i ao quadrado mais 9. Eu falei para vocês que se caísse uma questão de máximo ou mínimo na prova, né, você encontra o ponto crítico, depois você tem que provar se esse ponto crítico é de fato um ponto de máximo ou de mínimo. Aí você vai usar o teste da primeira e o teste da segunda derivada. Só que como a gente viu, o teste da primeira e da segunda derivada, ele te dá um máximo mínimo local. Ele não te dá um máximo mínimo global. Porém, eu falei para vocês que você não precisa, se cair na prova, provar que é máximo global. Basta você provar que é máximo local, eu já me dou por satisfeito. Né? Porque numa questão dessa, a gente já coloca uma questão que subentende-se que o máximo que você achar, ou o mínimo que você achar, seja realmente de fato o máximo mínimo global. Mas claro que, tendo um rigor matemático, você sim teria que provar que além de local, ou máximo mínimo, ele também é o máximo mínimo global, tá bom? Ok, vamos lá. Eu quero achar o máximo dessa função aqui. O que que eu faço? Qual é o passo de toda a função no problema de otimização? Eu vou ter que derivar e vou igualar a zero. Então, vamos lá. Então, ó, perceba que essa minha função aqui é a minha função taxa e ela está em função de i. Então, vamos lá. Eu vou derivar isso daqui. Aí vai ficar, isso aqui é uma divisão, então vai ficar derivado de cima, vai ficar 10i, derivada, vezes o de baixo, que é i ao quadrado mais 9, menos o de cima sem derivar, vezes a derivada de baixo, dividido pelo de baixo, que é i ao quadrado mais 9, ao quadrado. Tá? Aqui eu só fiz aplicar a regra do quociente, agora eu vou derivar aqui o que está faltando. Então, qual é a derivada de 10i? É 10, a gente está derivando em função de i. Então, ó, minha primeira derivada vai ser igual a 10 vezes i ao quadrado mais 9. E aqui, gente, aqui vai ficar menos 10i. Qual é a derivada disso daqui? 2i. Aqui vai ficar 2i, aqui vai ser 0, então vai ser menos 10 vezes 2i. Isso aqui é 1 vezes, tá? Aí divide tudo isso daqui por i ao quadrado mais 9 ao quadrado. Ok, e agora? Dá para fazer mais coisa aqui? Dá, né? Eu posso distribuir esse 10 com isso daqui, e aqui eu posso multiplicar. Cadê o... Ah, tá. Obrigado, Fabiano. Calma lá, que eu esqueci aqui, ó. Esse 10 é 10i, não é só 10. Tá? Vai ficar 10i vezes 2i. Pronto. Tá, agora o que eu posso fazer aqui? Eu posso distribuir aqui o 10. Quando eu distribuo, vai ficar 10i ao quadrado. 10i ao quadrado. Mais 90. Mais 90. E aqui, ó, vai ficar menos 10i vezes 2i. Você multiplica 10 com 2, vai ficar 20. E com i vai ficar i ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar menos 20 i ao quadrado. Dividido por i ao quadrado mais 9 ao quadrado. Tá, no final, eu vou ter essa função aqui, ó. Aqui dá para melhorar mais ainda, né? Eu tenho 10i ao quadrado menos 20i ao quadrado. Isso vai ficar menos 10i ao quadrado. Então, a minha derivada aqui dessa função vai ser igual a menos 10i ao quadrado mais 90. Dividido por i ao quadrado mais 9 ao quadrado. Ok. Essa é a minha primeira derivada da minha função. Eu quero achar ponto crítico. Então, eu tenho que achar os pontos onde isso aqui é zero. Tá? Então, eu vou igualar isso aqui a zero. Só que isso daqui é uma divisão. Se isso aqui é uma divisão, o denominador não pode ser zero. Inclusive, ele nunca vai ser, né? Porque ó, eu tenho i ao quadrado aqui mais 9. Tá? Então, nem tem que me preocupar com isso. Então, só pode ser zero o numerador. Então, vai ficar assim, ó. P' de i
tem que ser 0. Então, 10 menos 10 i ao quadrado mais 90, que tem que ser o 0. Aí passa para lá, então vai ficar i ao quadrado, 10i ao quadrado tem que ser igual a 90. Aqui você já pode cortar esse 0 com esse 0. E aqui você vai ter que o meu i vai ser raiz quadrada de 9, vai ficar mais ou menos 3. Só que esse i, aqui deu mais ou menos 3, só que a gente tem que lembrar o que é esse i. Vamos voltar lá para a questão rapidinho, que a gente não pode esquecer. Olha só, esse i é a intensidade da luz. Então, esse i ele não é negativo, tá? E, consequentemente, também o P não vai ser negativo. Tá? Então, já que ele não é negativo, eu ignoro aqui a resposta negativa, eu fico só com 3 positivo. Só que eu vou usar mais ou menos 3 só na hora de plotar lá o meu diagramazinho. Mas o meu domínio mesmo é de 0 até os positivos, tá? Beleza. Agora que eu já achei meus pontos críticos, seria mais ou menos 3, só que no caso é só o mais 3, eu vou analisar o sinal da minha função. Nesse caso, você tem dois jeitos, né, gente? Para você mostrar que um ponto crítico é de máximo ou de mínimo, você tem um teste da primeira derivada e o teste da segunda derivada. Nesse caso, eu vou usar o teste da primeira logo. Acredito que nesse caso é mais rápido. Porque o teste da segunda eu ter que derivar de novo aquela função ali. Então, vamos lá. Teste da primeira derivada. Teste. Como é que é o teste da primeira derivada? Como é que é o teste da primeira derivada? Pois é, o teste da primeira derivada vai usar só a primeira derivada, né? O que você vai fazer? Você vai analisar o sinal da primeira derivada. Então, conforme a função cresce ou decresce, você vai ver que aqueles pontos lá é de máximo ou de mínimo. Como é o teste da segunda derivada? Você teria que derivar pela segunda vez, e aí você ia pegar aquele ponto que é o seu crítico, né? Jogar na segunda derivada. Se desse positivo é porque a cavidade é para cima, é porque é ponto de mínimo. Se desse para baixo, com cavidade é para baixo. Se desse negativo, com cavidade é para baixo, porque é o ponto de máximo. Então, na prova, você pode usar tanto a da primeira quanto a da segunda. Isso é você que vai escolher na hora. Né? Os dois vão chegar no mesmo resultado. A não ser que o teste da segunda seja inconclusivo, que às vezes é. Que é quando a segunda derivada dá 0. Né? O ponto lá na segunda derivada deu 0, ponto crítico. Aí, nesse caso, você vai ter que testar da primeira mesmo. Mas isso foi tudo que a gente já viu em sala. Mas, até aqui você já escolheu, né? Qual você prefere, o primeiro ou a segunda derivada. Aqui eu vou usar da primeira. Então, para eu usar da primeira, eu vou ter que analisar o sinal da minha função. Então, vamos lá. A minha função derivada, a gente já viu que é isso daqui. Ó. Ela é menos 10 i ao quadrado mais 90, dividido por i ao quadrado mais 9 ao quadrado. Tá? Só que para eu analisar o sinal dessa função aqui, olha lá, eu tenho numerador, tenho denominador. Só que o meu denominador é sempre positivo. Certo ou errado? Certo, né? Então, quem vai mandar aqui, quem vai me dizer qual é o sinal dessa, é o numerador. Então, eu vou ter que analisar o sinal do meu numerador, que ele vai me dizer o sinal da minha derivada. Então, vamos lá. Então, no meu numerador é esse daqui, menos 10 i ao quadrado mais 90. E a partir dele eu vou saber o sinal da minha derivada, e a partir dela eu vou saber se cresce ou decresce aqui. Então, vamos lá. Olha, essa função aqui é uma função de segundo grau, com cavidade para cima ou para baixo? Para baixo, porque o a é negativo. Eu marco aqui as raízes dela, ó, que é menos 3 e 3. Se a concavidade é para baixo, eu ia ter uma coisa mais ou menos assim, ó. Então, aqui seria negativo, aqui seria positivo, aqui seria negativo. Então, a minha função derivada, ela vai seguir os mesmos sinais. Então, eu vou marcar aqui, ó, o menos 3, eu vou marcar aqui o 3. E aqui eu vou colocar negativo, positivo, negativo. E a minha função vai obedecer esses sinais aí para o fato dela ser crescente ou decrescente, né? Não que o sinal vai ser o mesmo, não. O que vai mudar aqui é se ela é crescente ou decrescente, conforme o sinal da minha derivada. Só que olha só, lembrando que eu falei que tanto a primeira derivada quanto a minha função, o domínio delas é de 0 em diante, né? Isso aqui não é f, isso aqui é p. E aqui é p. P' P. Então, eu já vou marcar aqui, ó, do 0 em diante. Então, o meu domínio aqui, ó, só interessa de 0 em diante. Então, de 0 para cá. Então, na minha função aqui, ó, eu vou marcar o ponto 0 e eu vou marcar aqui o meu ponto 3.
De 0 a 3, a minha primeira derivada é positiva. Quer dizer que a minha função cresce ou decresce? Cresce. Então, aqui, ó, daqui para cá, ela cresce. De 3 em diante, a minha primeira derivada é negativa. Quer dizer que a função cresce ou decresce? Decresce. Ora, se antes de 3, desse ponto aqui, a minha função crescia, depois ela começou a decrescer, é porque esse ponto é ponto de quê? Ponto de máximo. Então, nesse caso aqui, ó, I igual a T, logo, I igual, falei T, é 3, né? I igual a 3 é um máximo local. Só que como eu falei, nesse caso ele também é global, ó, porque se meu domínio só é daqui para cá, antes de 3 a minha função só crescia, depois a função só decrescia, então esse 3 também é o meu global. Então, é o máximo local, vou colocar assim, E global. Tá, só que vamos colocar unidade, né? Isso aqui é igual a 3 velas, se não me engano, né? Vamos voltar lá para a questão. Milhares de velas. Tá. Só que olha só, ele tem uma segunda pergunta aí, ó. Ele quer saber qual a intensidade de luz, P é máximo, a gente já achou que é 3 milhares de velas. E ele quer saber qual é a taxa máxima. Então, isso aqui é meio que uma novidade. Nas nossas questões de otimização, a gente não viu isso daí. Quer dizer, a gente comentou, né? Mas acho que a gente não chegou a calcular. Então, tá. Eu sei que para I igual a 3, a minha função P é máxima. Agora, a pergunta é, que valor máximo é esse? Qual é a imagem para I igual a 3? Aí, como é que você vai saber isso? Você joga lá na sua função P, sem ser na função derivada, na função P mesmo, I igual a 3. Só isso. Então, vamos lá. Então, esse daqui é o ponto de máximo. Ele é o máximo global. Agora, eu quero saber qual é o valor máximo global. Então, para eu saber isso, eu vou pegar esse I igual a 3 e jogar na minha função P. Vou calcular aqui, ó, o meu P3. Quem é a minha função P? Vamos voltar para cá, ó. A minha função P é essa daqui, ó. É 10 vezes I sobre I quadrado mais 9. Eu já sei que para I igual a 3, o valor daqui é máximo. Então, eu vou jogar para I aqui, vou substituir por 3. Aí vai ficar assim. Vai ficar 10 vezes 3, dividido por 3 ao quadrado mais 9. Então, aqui em cima vai ficar 30. Aqui embaixo fica 9 mais 9, que é 18. E aí, você pode simplificar isso daqui por 6. Aqui vai dar 5 sobre 3. A unidade aqui é miligrama de carbono por metro cúbico por hora. Essa que é a taxa aqui. Tá? Então, o meu ponto de máximo global é igual a 3 e o meu valor máximo é 5 sobre 3. Vocês entenderam a diferença? Tem uma diferença entre o ponto de máximo e o valor máximo. O ponto de máximo é 3. É em 3 que o meu valor é máximo. Só que qual é esse valor máximo? Pega esse ponto aqui e joga na tua função, que tu vai ver qual é o valor máximo dele. Quer dizer que a imagem dessa função aqui, o máximo que ela atinge é esse valor aqui. É o máximo que essa taxa consegue atingir. E esse máximo é atingido para esse ponto do meu domínio aqui, igual a 3. Então, se eu perguntar qual é o ponto de máximo, aí você vai calcular só o I igual a 3. Se eu perguntasse qual é o valor máximo, aí você vai pegar isso aqui e jogar na função. Veja bem, cuidado com essa diferença aí, tá? Que às vezes eu posso perguntar o valor máximo e o aluno só calcula até o ponto de máximo e não calcula o valor máximo. Aí você tem que ver o que a questão está pedindo. Muito bem, mas vamos lá que ainda tem muita coisa aí pela frente. Olha essa daí. Considere a função y igual a yx, né? Você tem uma função que é em função de x, que ela é dada implicitamente pela equação. Professor, o que é isso daí? Isso aí é derivação implícita, gente. Vocês não lembram? Lá no início da segunda avaliação, né? Professor, isso aí vai cair na prova? Tá, faz parte, né, do conteúdo. Por isso que a gente está aqui relembrando. Então, olha só, você tem uma função y, que é dada implicitamente por essa função aí embaixo. Ó, 2x mais y ao cubo igual a x. Determine a equação da reta tangente ao gráfico dessa curva no ponto menos 1 em 1. Então, vamos lá. Bom, para essa daí, nós vamos ter que derivar essa minha equação aí. A gente fez bastante isso
na aula de derivação implícita. Então, você tem a seguinte função. Essa aí acho que é a questão, nem sei mais qual é essa questão, acho que é a questão 4. Vou colocar assim, questão 4 que a gente está fazendo hoje. Ó, você tem uma função que é assim, uma equação que é 2x mais y ao cubo igual a x. Você tem essa curva aqui. Você quer saber a equação da reta tangente dessa curva aqui, que passa nesse ponto aqui, que é o ponto menos 1 e 1. Tá, primeiro, olha só, para você achar a equação de uma reta tangente, você precisa de 3 coisas. Você precisa do valor de x nela, do valor de y, que a gente já tem, ó, x é menos 1, y é igual a 1. Beleza. Só que você também precisa da derivada nesse ponto aqui. Como é que você vai calcular a derivada da sua função se você não tem a cara dela? Você não tem a cara da função, mas você tem ela dada implicitamente por essa equação aqui. Então, o que você faz? Você vai derivar essa sua equação. Você vai derivar em relação a x dos dois lados. Então, olha só, eu vou derivar o lado esquerdo em relação a x, que é 2x mais y ao cubo, e vou derivar o lado direito em relação a x. Vamos lá. Isso aqui é uma função composta, né? Aqui eu tenho 1 ao cubo, esse 3 desce, vai ficar 3 vezes 2x mais y ao quadrado, vezes a derivada que está aqui dentro, ó, vezes 2x mais y derivada. Que é igual, qual é a derivada de x em relação a x? É 1, né? Pronto. Falta agora derivar isso daqui. Então, qual é a derivada de 2x em relação a x? É 2. Qual é a derivada de y em relação a x? É y'. É a derivada de y em relação a x. Tá? Então, aqui, ó, esse daqui eu já vou passar para cá dividindo. E esse daqui vai ficar 2 mais y', que é igual a 1 dividido por 3 vezes 2x mais y ao quadrado. Tá, ó. A derivada de 2x em relação a x é o próprio 2, e aqui a derivada de y em relação a x é a derivada de y em relação a x, é y', que é o que eu quero achar. Então, ó, joga o 2 para lá, e você vai descobrir que a derivada de y em relação a x, aqui eu vou colocar nessa notação aqui, ó, dy dx, é igual a 1 sobre 3 vezes 2x mais y, isso aqui ao quadrado, menos 2. Então, qual é a estratégia aqui de uma derivação implícita? Você vai derivar os dois lados em relação a x, e no final você vai tentar isolar o seu y. Essa que é a estratégia. Então, no final eu derivei, e agora eu isolei o meu y', ó. Então, para isolar ele, só joguei o 2 para cá subtraindo, e eu fiquei com essa expressão aqui. Então, essa expressão é a derivada do meu y. Tá, só que eu quero a derivada não é em qualquer ponto, não. É nesse ponto aqui, ó. É para esse ponto, eu quero calcular essa derivada aqui. Então, só depois que você descobriu quem é a derivada, que você vai substituir nesse ponto aqui. Então, vamos lá. Então, eu quero calcular a minha derivada de y dx nesse ponto aqui, ó, que é o ponto menos 1 e 1. Ou seja, onde tiver x, eu vou colocar menos 1. Onde tiver y, eu vou colocar 1. Então, vai ficar 1 sobre 3 vezes, 2 vezes, no lugar do x eu coloco menos 1, mais y, que é 1, ao quadrado, e aqui fora menos 2. Aqui é só fazer essa conta. Isso aqui vai dar 1 sobre 3, aqui vai ficar menos 2 mais 1 é menos 1, menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Então, tudo isso aqui vai dar só 1/3. 1/3 menos 2. Só que 1/3 menos 2, isso aqui vai dar 6 sobre 3, isso aqui vai dar menos 5 sobre 3. Então, a derivada de y nesse ponto menos 1 em 1 vai dar menos 5 sobre 3. Ok? Que aqui vai dar menos 6 sobre 3, menos 5, 1 vai dar menos 5. Tá, agora que eu já tenho o ponto e eu já tenho a minha derivada nesse ponto, agora sim eu jogo na equação da reta tangente. Então, vamos lá. O último passo aqui, para essa questão, é você jogar na equação da reta tangente.
Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar assim, ó. Qual é a equação da reta tangente? Y menos y0, que é igual a y' vezes x menos x0. Só que esse y' é importante eu colocar assim, ó. Ele não é a função derivada, não. Ele é a derivada, só que nesse ponto x0, y0. Aí vezes x menos x0. Tá? Essa é a equação da reta tangente que a gente está acostumado. Sendo que y0 eu já sei que é 1, x0 é menos 1, e essa derivada aqui é menos 5 sobre 3. Então, vai ficar y menos 1 é igual a menos 5 sobre 3, que é o valor dessa derivada aqui, vezes x menos menos 1, que é o valor de x0. Tá? Então, fazendo essa conta aqui, no final, a minha derivada vai ser menos 5 terços de x. Aí aqui vai ficar positivo, 1 positivo. Só que aqui multiplicado por menos 5 terços vai ficar negativo de novo. Esse 1 vai vir para cá positivo, menos 5 terços mais 1 inteiro, isso aqui no final vai dar menos 2 terços. Aqui eu só fiz rápido, mas você mesmo pode fazer em casa. Então está aqui. Esta é a equação da reta tangente, que passa pelo ponto menos 1 em 1, naquela minha curva, que é dada precisamente por aquela equação. Tá? Então, o primeiro passo, você deriva em relação a x dos dois lados. No segundo passo, você isola o y' para achar a derivada. Depois, substitui no ponto que eu dei para achar o valor da derivada. Tá aqui. E depois, joga na equação da reta tangente. E acha a sua reta tangente. Só. Alguma dúvida com relação à derivação implícita? Tá, então vamos continuar. Próxima questão. Olha, essa daí é legal, essa daqui é importante. Diz assim, caiu na verdade essa na lista de monitoria de vocês. Não sei se todos os monitores fizeram, mas se não, tinha lá para você fazer também, né? Vamos lá, diz assim, às 14 da tarde, o velocímetro de um carro mostrava 50 km por hora. Às 14h10, ele mostrava 65 km por hora. Prove que, em algum momento entre 14 e 14h10, a aceleração era exatamente igual a 90 km por hora ao quadrado. Então, vamos lá. Deixa eu anotar aqui as minhas informações, né? Essa daí é uma questão do teorema do valor médio. O senhor vai cair teorema na prova? Vai. Teoremas são importantes, né? Então, vamos lá. Questão 5. Vou colocar aqui logo as informações. Ele me disse que às 14 horas, ou seja, às 14 horas, vou colocar assim, V14, a minha velocidade era 50 km por hora. Tá, olha só. Tá, ainda tem outro negócio, né? E para 14h10, vou colocar assim, 14h10, a minha velocidade era 65. Pronto, isso aqui já é suficiente. Olha só, gente. O que ele me falou? A velocidade às 14 horas era 50 km por hora. E a velocidade às 14h10 era 105 km por hora. Só que a gente não vai deixar assim, né? 14 horas, 14h10. Nós vamos transformar logo, né? Isso daqui para hora. Que aqui você tem 14 horas e 10 minutos. Não, eu quero saber logo tudo em hora. Só que 10 minutos é quanto de hora? É 1/6. Então, bora dizer assim, ó. Bora dizer que o meu tempo, ele está entre 14 e 14 mais 1/6. Tá? Vai ficar melhor para a gente calcular. Aqui não precisa nem somar isso daqui não, depois você vai cortar. Então, o meu tempo é entre 14 e 14 mais 1/6, ou seja, aqui é 14 horas, aqui é 14 horas mais 1/6 de hora, que é 10 minutos. Então, eu tenho o valor na velocidade para esse tempo aqui, para esse instante, e eu tenho o valor da velocidade para esse instante aqui. Ora, se eu tenho o valor da velocidade no início e no fim desse meu tempo aqui, eu consigo calcular a aceleração média. Né? Além disso, isso aqui é uma função velocidade. Velocidade de um carro, né? É o carro que está
com essa velocidade aqui. Então, sem problema nenhum, você pode considerar, nesse caso, que a função velocidade ela é contínua para esse intervalo de tempo aqui. Tá? E que ela é derivável para esse intervalo aqui aberto. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero aplicar o teorema do valor médio. Só que para aplicar o teorema do valor médio, você precisa que a função seja contínua nesse intervalo e derivável nesse intervalo. Contínua no fechado, derivável no aberto. Você precisa disso. Então, você não pode aplicar o teorema do valor médio sem pelo menos dizer antes que aquela função é contínua e derivável naquele espaço, naquele intervalo. Então, para isso daqui, colocar assim, note que... mas por que ela é derivável e contínua, já que eu não tenho a cara dela? Não, porque isso aqui eu estou usando um argumento físico, né? Como isso aqui é uma função velocidade, de um carro, você não teve uma mudança brusca que desse algum bico. Não, estou supondo que realmente aconteceu as coisas tudo de maneira suave, digamos assim. Tá? Então, note que V, que a minha função é contínua nesse intervalo aqui, que é o intervalo de 14 e 14 mais um sexto. E é contínua nesse intervalo e é derivável. Toda vez que entregando o valor médio, isso aqui é importante você escrever, tá? E é derivável nesse mesmo intervalo, só que aberto. 14 até 14 mais um sexto. Pronto. Por que eu estou dizendo isso? Porque se ela é contínua, se essa função é contínua nesse intervalo aqui e derivável nesse daqui, então posso usar o teorema do valor médio. Então, logo, pelo teorema do valor médio. O que diz o teorema do valor médio? Que se essa função é contínua nesse intervalo, derivada nesse intervalo aqui aberto, então existe alguém nesse intervalo, um t nesse intervalo, então existe, colocar assim, aí existe um c, né, que a gente aprendeu, pode ser um c, pode ser um t0, como você quiser. Colocar assim, existe t0 pertencente a esse intervalo, que é o 14 mais um sexto, tal que o quê? O teorema do valor médio me garante que nesse intervalo aqui, que é o que eu estou trabalhando, vai existir um t0, tal que a derivada em t0 vai ser igual à velocidade, aí eu coloco aqui o intervalo, em 14 mais um sexto, menos a velocidade em 14, dividido por 14, mais um sexto, menos 14. Professor, o que isso aqui que o senhor colocou? Isso aqui é o teorema do valor médio. Né? Você tem um intervalo que vai de A até B. Nesse intervalo aqui, a sua função é contínua e derivável. Então, o teorema do valor médio garante que existe um t0 nesse intervalo, tal que a derivada em t0 é igual à sua função aplicada aqui no final do seu intervalo, menos a sua função aplicada aqui no início, né? Dividido por esse intervalo aqui, o final menos inicial. É isso que é. Só que, gente, aqui em cima, o que é isso aqui que eu estou fazendo? ΔV, né? Ou seja, é a velocidade final e a velocidade inicial. Dividido pelo t final menos t inicial. Então, fisicamente, isso daqui sobre isso daqui é o quê? É a aceleração. ΔV sobre ΔT. Então, fisicamente, isso daqui é justamente a minha aceleração média. Ok? E isso daqui é quem? Velhinha. É a aceleração instantânea. Então, não esqueça, o que diz o teorema do valor médio? Em que em algum momento a sua taxa de variação instantânea é igual à taxa de variação média. É isso que está dizendo. Então, V' de T0, na verdade, é a aceleração em T0. Então, vamos lá. Isso daqui, V14 mais um sexto, eu já sei que é 65, vai ficar 65, menos V14, que é 50, dividido, aqui eu tenho 14 mais um sexto menos 14. Então, corta esse com esse. Então, aqui vai ficar 1 sobre 6. 65 menos 50 dá quanto? 15.
Aí esse daqui vai ficar 15 sobre 1 sobre 6. O 6 sobe multiplicando. Então isso aqui vai dar 6 vezes 15. 6 vezes 15 é quanto? 90. Então isso daqui, ó, deixa eu colocar aqui embaixo. Isso aqui vai ser igual a 90 quilômetros por hora ao quadrado. Isso é a minha aceleração em t0. Olha só, gente, o que eu fiz aqui então? Eu provei, pelo menos um instante, nesse meu intervalo aqui, a minha aceleração, que é a derivada de v, instantânea, foi igual à aceleração média. Só que quanto é a aceleração média? 90 km por hora ao quadrado. Então, eu mostrei que em algum momento, esse automóvel atingiu exatamente essa aceleração aqui. Então, o que garante que em algum momento a tua taxa de variação instantânea foi igual à taxa de variação média? O teorema do valor médio. Ele garante. Se a tua função é contínua e derivável, então a taxa de variação média vai ser alcançada em algum momento pela taxa de variação instantânea. Ok. Aí uma outra, se você quisesse também, talvez fosse até mais fácil, mais didático, eu te daria, por exemplo, isso aqui você já tem pelo problema, né? Aí você poderia logo calcular a aceleração média. Se calcular a aceleração média, vai ficar V final menos V inicial sobre T final menos T inicial. A aceleração média ia dar 90. Tá, só que o fato da aceleração média ser 90, quer dizer que você já provou que ele atingiu essa aceleração? Ainda não. Tá, aí você, eu já sei que a aceleração média é 90. Agora eu vou mostrar pelo teorema do valor médio que isso acontece. Aí você usa, note que V é contínua, aqui nesse intervalo, note que V é derivável nesse intervalo. Então, pelo teorema do valor médio, existe alguém nesse intervalo, tal que a aceleração instantânea vai ser igual à aceleração média. Você poderia fazer assim também. Tá? Mas, de qualquer forma, você ia ter que calcular isso daqui. Alguma dúvida? Então, teorema do valor médio, não esqueçam para a prova. Oi, Fabiano. Do teorema? Tá, deixa eu só colocar aqui. Eu vou logo mostrar aqui no notebook, fica mais fácil. Só mudar aqui o slide. Deixa eu mudar aqui. O Fabiano, ele quer saber o enunciado do teorema, tá? Deixa eu colocar aqui. Tá aqui, Fabiano. Aqui, ó. Seja f uma função que satisfaz as seguintes hipóteses. Ó. F é contínua no intervalo fechado, que a gente mostrou aqui, e f é derivável no intervalo aberto. Então, existe o número c nesse intervalo, tal que a derivada de f em c é igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Foi isso que a gente usou aqui. Né? Só que a minha função não era f, era v, de velocidade. Né? O meu intervalo era de 14 até 14 mais 1/6. Então, existe um t lá, naquele meu intervalo, tal que v' de t0 é igual a v de 14 mais 1/6 menos v de 14 sobre 14 mais 6 menos 14. Só que v' é a aceleração. Tá? É isso que diz aí. Ok, vamos voltar para lá para nossa revisão. Nós ainda temos 15 minutos, ainda tem bastante tempo. Próxima questão, olha só. Determine a função posição de uma partícula que possui aceleração dada por A igual a cosseno hiperbólico de t mais e elevado a t mais 2. E satisfaz essas condições aí. Bom, isso aí é uma questão de primitiva, nós aprendemos na aula passada, então vamos revisar, né? Professor, cosseno hiperbólico vai cair? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas não é difícil não, cosseno hiperbólico, não se preocupe não. Deixa eu anotar aqui as informações do problema. Oi? Oi, Carlos. Tá, calma. Agora eu preciso que tu venha no microfone. Vem aqui, por favor. Diga seu nome e seu curso. Até porque essa tua pergunta é importante. Na verdade, é importante a gente revisar isso daí que tu falou. Deixa só o Carlos ir aí. Vai lá, Carlos, fala teu nome, teu curso e a tua pergunta. Meu nome é Carlos, engenheiro em telecomunicações, e eu queria saber se
O teorema do valor médio fala que em um momento a reta tangente é igual à reta secante em um ponto. Isso, olha só. É quase isso, Carlos. O teorema do valor médio ele vai te garantir que em pelo menos um instante, né, a derivada vai ser a taxa de variação instantânea é igual à taxa de variação média. Só que o que é a taxa de variação instantânea? Que é a derivada. É o coeficiente angular da reta tangente. O que é a taxa de variação média? É o coeficiente angular da reta secante. Então, na verdade, o que o teorema do valor médio garante é que se uma função é contínua, é derivável, então em pelo menos um momento, pode ter mais de um, mas pelo menos um, o coeficiente angular da reta tangente é igual ao coeficiente angular da reta secante. Quer dizer que em algum momento elas são paralelas. É basicamente isso que diz, que é quase isso que tu falou mesmo. Só não digo, só não é bem igual, mas assim, o que é igual é o coeficiente angular delas. Tá bom? Valeu, Carlos. Palmas para ele, gente, por favor. Bem, essa palma foi muito fraca. Palma de novo. Agora melhorou. Só porque tá no final da aula, a pessoa já tá perdendo a força, né? Tá, vamos lá. Olha, deixa eu anotar aqui. Então, a minha aceleração dessa partícula é isso daqui, ó. Cosseno hiperbólico de t mais e elevado a t mais 2. Aí o meu V0 é 2, o meu x0 é 1. Tá, antes de eu fazer essa questão, é muito importante a gente lembrar qual é a função cosseno hiperbólico, para quem não lembra, né? Então vamos lá. O cosseno hiperbólico, ele nada mais é do que essa função aqui, ó. Ele é e elevado a t mais e elevado a menos t sobre 2. E o seno hiperbólico de t, ele é a mesma coisa que o menos aqui, ó. Ele é e elevado a t menos e elevado a menos t sobre 2. Tá, para essa questão a gente vai precisar da derivada deles. Então é muito importante que eu derive o seno e derive o cosseno. Então vamos lá. Bom, eu não ia fazer com detalhe, mas vamos lá. Olha, se eu quero a derivada do cosseno hiperbólico, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que derivar essa minha função aqui, né? Então, ó, eu vou derivar o e elevado a t mais e elevado a menos t sobre 2. Ah, professor, isso aqui é a regra do quociente. Não, porque isso aqui é uma constante, né? Então, ela sai da sua derivada aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2 vezes a derivada de e elevado a t mais e elevado a menos t. Então, ó, isso aqui vai ser igual. A derivada de e elevado a t é quanto? E elevado a t. Aí mais, derivada de e elevado a menos t é quanto? Menos e elevado a t, ó, que vai ficar assim. 1 sobre 2, é que a derivada desse é o próprio e elevado a t. A derivada desse, ó, isso aqui é uma função composta, vai ficar ele mesmo, e elevado a menos t, vezes a derivada aqui de dentro. Só que a derivada de menos t é menos 1. Então aqui vai ficar menos 1. Então no final, ó, você vai ter e elevado a t, esse menos vai mudar o sinal daqui, vai ficar menos e elevado a menos t, dividido por 2. Só que e elevado a t menos e elevado a menos t sobre 2 é quem? É o seno hiperbólico. Então, na verdade, a derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico. Do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico. Mas isso aqui é só uma observação. Então, a derivada do cosseno é o seno do seno hiperbólico, a derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico. Confundi todo agora. Mas a derivada do seno hiperbólico é quem? É o cosseno hiperbólico também. Então, vai e volta. Se você derivar isso daqui, você vem para cá. Se você derivar isso daqui, você vem para cá. Tem uma sutil diferença, né? Porque a derivada do seno é cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Só que quando é hiperbólico, não. No hiperbólico, a derivada do seno hiperbólico é cosseno hiperbólico positivo. E a derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico positivo. Então, só quando é o hiperbólico, que aqui vai dar igual, não vai dar um menos aqui não, vai ser mais seno hiperbólico mesmo, tá bom? Beleza, mas isso aqui é só uma observação que a gente vai precisar dela para fazer a questão. Tá, eu não falei também do outro, né? Mas a derivada do seno hiperbólico, deixa eu colocar, vou colocar aqui. Ó, então vamos lá, a derivada do seno hiperbólico
é o cosseno hiperbólico. E a derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico. Tá? Por que a gente vai precisar disso daqui, gente? Porque isso aqui é uma questão de primitiva. A gente vai ter que calcular a primitiva delas, mas para isso a gente tem que saber a derivada, né? Primitiva é a nossa antiderivada. Tá. Então, ele te dá uma função aceleração, mas ele quer saber a função posição, função de deslocamento. O que eu faço? Ora, pela física, eu sei que a aceleração é a derivada de quem? É a derivada da velocidade. Então, eu vou usar isso para resolver essa questão. Então, vamos lá. Essa daí é a última questão de hoje. Então, ó, eu vou colocar aqui. A minha aceleração é a derivada da velocidade em relação a t. Então, eu vou colocar assim, ó. Derivada da velocidade em relação a t é igual ao cosseno hiperbólico de t mais e elevado a t mais 2. Ora, se a derivada dessa função é isso daqui, então eu consigo descobrir quem é a minha velocidade. Como? Calculando a primitiva desse pessoal aqui tudinho. Então, ó, a minha função velocidade vai ser a primitiva dessa. Qual é a primitiva do cosseno hiperbólico? Seno hiperbólico. Então, vai ser seno hiperbólico de t mais... Quem é a primitiva de e elevado a t? E elevado a t, porque a derivada de e elevado a t é ele mesmo. Mais qual é a primitiva de 2? 2t. Isso aqui é da aula passada, tá, gente? Tá faltando alguma coisa aqui? A constante, muito bem. Então, eu coloco assim, ó, mais C1. Tem como eu descobrir quem é essa constante aqui? Tem, né? Por quê? Porque ele me disse aqui, ó, que quando t igual a 0, a minha velocidade é 2. Então, a partir dessa informação, eu consigo descobrir qual é o valor da minha constante. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Então, eu vou igualar t a 0. Para t igual a 0, o que acontece? Para t igual a 0, aqui vai ficar V0 é igual a seno hiperbólico de 0 mais e elevado a 0 mais 2 vezes 0 mais a constante C1. Só melhorar aqui um pouquinho. Tá, então olha só. Para t igual a 0, eu igualei todo mundo aqui a 0. Ó. Vai ficar V de 0 igual a seno hiperbólico de 0, e elevado a 0, 2 vezes 0, aqui o C1. E agora, vamos calcular. Quanto é o seno hiperbólico de 0? Vamos voltar para cá, ó. Esse é o seno hiperbólico, né? Se t igual a 0, aqui vai ficar e elevado a 0, que é 1, menos e elevado a 0, que é 1. 1 menos 1 vai dar 0. Então, o seno hiperbólico de 0 é 0. Então, ó, isso aqui vai dar 0. E elevado a 0 vai dar quanto? Vai dar 1. Vou colocar 1 aqui. 2 vezes 0, obviamente, isso aqui vai dar 0. E eu sei que o V0 é 2, porque ele me falou na questão. Então, aqui desse outro lado, eu vou igualar isso aqui a 2. Então, vai ficar 2 igual. Aqui deu 0, aqui deu 1. Mais, aqui deu 0, aqui é C1. Então, olha só. Então, o meu C1, eu descubro que ele vale 1. Então, eu descobri o valor de uma das minhas constantes. Então, o valor da minha constante C1 é igual a 1. Então, como é que vai ficar a minha função velocidade agora que eu sei que o valor da minha constante C1 é igual a 1? Vamos ver. Vou colocar assim, ó. Então, a minha função velocidade ela vai ser igual ao seno hiperbólico de t mais e elevado a t mais 2t mais 1, que é o valor da minha constante. Ok. Acabou a questão? Não. Porque ele quer saber o quê? A minha função posição, ele não quer saber a minha função velocidade. Bom, tudo bem, mas eu sei que velocidade é a derivada de quem? Da posição pelo tempo, né? Do espaço pelo tempo. Então, isso daqui, ó, é a mesma coisa que a derivada do espaço pelo tempo. Então, isso aqui vai ser igual ao seno hiperbólico de t mais e elevado a t mais 2t mais 1. Então, se a derivada do espaço é isso daqui, então o meu espaço vai ser a primitiva dela, a minha função de deslocamento. Então, o x de t vai ser igual
a primitiva de cada uma dessas. Qual é a primitiva de seno hiperbólico de t? Cosseno hiperbólico de t. A gente acabou de ver ali, né? Então, ó, cosseno hiperbólico de t. Mas, qual é a primitiva de e elevado a t? E elevado a t. Qual é a primitiva de 2t? Conservo o 2. Qual é a primitiva de t? T quadrado sobre 2. É só somar 1 mais 1, dividir por 1 mais 1. Mas, qual é a primitiva de 1? É t, né? Derivada de t é 1. Mais C2. Aqui eu já corto esse 2 com esse 2. Então, a minha função posição, ó, é cosseno hiperbólico de t mais e elevado a t mais t quadrado mais t mais C2. Só falta agora eu descobrir quanto é C2. Ele me disse na questão que quando t é igual a 0, a minha posição é igual a 1. Então, vou usar essa informação a meu favor para achar quanto vai C2. Então, ó, para t igual a 0. Eu vou substituir todo mundo aqui por 0. Então, vai ficar x0 é igual ao cosseno hiperbólico de 0 mais e elevado a 0 mais 0 ao quadrado mais 0 mais C2. E eu sei que isso daqui tem que dar igual a 1, que é o que ele me disse na questão. Então, isso aqui vai ser igual. Quanto é o cosseno hiperbólico de 0? Quanto é? O cosseno hiperbólico. Volto para cá. Aqui, ó. Quando t é 0, aqui vai ficar 1. 1 mais 1, que é 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, o cosseno hiperbólico de 0 é 1. Então, aqui vai dar 1. Mais e elevado a 0, que é 1. Mais 0, mais C2. Ó. Ou seja, a minha função C2, resolvendo isso daqui, vai ser igual a menos 1. Agora que eu sei a minha função C2, eu sei quanto é a minha função x. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Tá no finalzinho, né? Só faltava achar isso daí, gente. A minha constante C2. Agora que eu sei qual é a minha constante, eu já sei qual é a minha função toda, a minha função posição. Portanto, a minha função posição, que vai ser a minha resposta, vai ser cosseno hiperbólico de t mais e elevado a t mais t ao quadrado, que aqui eu já cortei esse 2 com esse 2, mais t, e o C2 é menos 1. Então, está aqui. Essa é a minha função posição. Aí, acabou aqui a questão. Aí, na prova, professor, eu queria saber se durante a prova, tem como saber se eu acertei? Tem. Se essa função satisfazer aquelas condições ali, né? Vamos ver. Se t igual a 0, aqui vai ficar 1. 1 mais 1 é 2. Aqui vai ficar 0, 0. 2 menos 1 deu 1. Que é o que está ali. Ok. Se eu derivo isso aqui, eu vou ter a velocidade. A derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico. É o que está bem aqui, ó. É bem aqui o seno hiperbólico. Aí, se eu derivar esse e elevado a t, vai ficar e elevado a t, que é o que está aqui. Se eu derivar t ao quadrado, vai ficar 2t, que é o que está aqui. E se eu derivar o t, vai dar 1. E se eu derivar o menos 1, vai dar 0. Então, de fato, eu voltei para cá. Se eu igualo t a 0 aqui, isso aqui vai ser 0. Aqui vai ser 0. Aqui vai ficar 1 mais 1, que é 2. Que é o que está ali também. E, por último, eu derivo isso daqui. Derivada do seno hiperbólico. Aí, eu já venho para cá agora. Ó. Vai dar cosseno hiperbólico. Derivada de e elevado a t vai ser elevado a t. Derivada de 2t vai ser 2. Derivada de 1 vai ser 0, que é o que está ali. Então, realmente, eu acertei essa questão. E assim a gente encerra, né? Só que a gente não conseguiu fazer todas as questões, óbvio, mas que a gente não fez, eu passo para casa. Então, faço na casa de vocês. Acredito que só teve um assunto que a gente não explorou, mas que vai ficar para casa também, ó. Que é esse daí, que é um exemplo da escada, que é uma questão clássica essa, na verdade, e ela é de taxas de variação, taxas relacionadas, na verdade, né? Que foi um assunto também que a gente estudou. Então, se possível, também faça essa para sua casa, faça a do gráfico que a gente não fez e faça um outro item lá de derivada que a gente não fez. Aí, com isso, você fica preparado. Claro, eu já estou supondo que você fez os exercícios das notas de aula, né? Você já fez todas as questões possíveis, aí você vai estar preparado para a nossa prova. Então, muito obrigado, até sexta-feira. Boa prova para vocês.